Bem-vindos. Vamos atualizar aí a nossa análise dos índices do domingo, já tradicional. Vamos dar uma olhada aí no SP500, dólar e Ibovespa. Tiveram um comportamento aí bem importante, tá? A gente tem um cenário aí que já está muito promissor, pelo menos aí para o curto prazo, onde a gente tem um teste importante aí, principalmente no SP500 e até mesmo no Ibovespa. Então vamos ficar atento, porque é uma semana importantíssima, porque a gente deve testar esse topo muito chave do SP500, assim como o topo anterior do Ibovespa. Então vamos ver o que a gente pode esperar dos índices e do dólar, beleza? Vamos começar aqui, como sempre, pelo SP500. A gente já tinha trazido na semana passada que enquanto a gente estivesse acima dessa região, o cenário era de alta. A gente fez mais uma acumulação aqui. Aí a gente consegue ver justamente que a gente testou aqui, ó, muito próximo desse nosso retângulo vermelho. A gente tinha deixado esse doji aqui no dia 29 de novembro. E a gente tentou perder ele na semana no dia seguinte. E depois, na sexta-feira, a gente teve o rompimento dessa região, tá? Então, se a gente continuar trabalhando acima desse candle aqui, é muito provável que a gente tenha um movimento bem interessante aqui, porque vai acabar estopando todo mundo que tentou vender nessa região, tá? Então, isso deve trazer um movimento mais forte para o SP500 e a gente tem aí um teste importantíssimo para fazer aqui. Tá? A gente tem esse outro topo aqui dos 4.600 pontos, mais ou menos. E a gente deve vir testar essa região semana que vem. E aqui a gente vai ter mais uma sinalização importante, tá? Onde a gente rompendo essa região, a gente não pode voltar para cá, senão isso abre um espaço para uma correção bem mais longa. Tá? Então o ideal é que a gente teste esse topo e consiga romper ele. E aí sim a gente abre espaço para ir lá testar o topo dos 4.800 pontos. Então a gente tem que ficar muito ligado essa semana no SP500, porque a gente deve ter esse teste importantíssimo nos 4.600 pontos. E aqui a gente vai conseguir ter uma ideia aí bem legal da tendência aí, pelo menos aí para o médio prazo, tá? Passando para o dólar, a gente tem um cenário aí de muitas armadilhas que a gente teve no dia, tá? A gente tinha justamente esse retângulo vermelho, onde a gente perdendo ele poderia abrir espaço tanto para alta quanto para baixa, tá? E a gente rompeu ele num dia, desrompeu no outro, aí rompemos no topo, desrompeu de novo, tá? Então essa zona tá uma zona muito importante de defesa, tanto de comprados quanto de vendidos. Então a gente tem que ficar muito esperto aqui nessa região aqui dos 4,83, tá? Porque perdendo essa região, a gente tem tudo aí para ter uma grande aceleração no preço, tá? A gente tem que ficar muito ligado nessa semana, tá? Porque isso aqui, o rompimento dessa região, onde a gente tem toda essa acumulação, depois de um falso rompimento de topo e ainda essa acumulação lateral, pode jogar a gente a ter um movimento muito impulsivo aqui no dólar, onde pode justamente caminhar para o nosso alvo final de análise de longuíssimo prazo para o dólar, tá? Para quem acompanha as análises do canal faz tempo, sabe que a gente tem o alvo de 4,40 mais ou menos, tá? Então a gente perdendo essa região, a gente tem uma chance muito grande de voltar a testar aqui 4,74, 4,68 e aí depois a gente ir rumo ao nosso alvo final lá nos 4,40, tá? Então ficar muito atento essa semana. É difícil imaginar que a gente vai ficar mais uma semana preso aqui, tá? Mas é possível, mas temos que ficar de olho justamente nesse rompimento, tá? Pensando em alta aqui, a gente sempre espera nesse teste aqui dos R$ 5, tá? Que era justamente esse topo, tá? Mas aparentemente o dólar não está tendo força para testar essa região. Realmente eu gostaria que a gente testasse aqui, porque já ficaria um teste já confirmado para a gente imaginar um lado mais provável de rompimento, mas a gente perdendo esse fundo vai ser já desconsiderado essa possibilidade, tá? Mas segue a tendência de baixa
para o dólar, seguindo aqui a nossa análise, tá? Então, ficar ligado nessa semana, justamente no rompimento aqui dos 4,83. Já o Ibovespa, tá? A gente segue aí mais um dia, mais uma semana muito forte, tá? Vamos limpar aqui. Tá, ó, a gente tinha marcado justamente na nossa última análise que a gente perdendo essa região aqui do 125, a gente poderia imaginar um movimento de corretivo mais forte, mas a gente nem teve chance, tá? Inclusive aqui na segunda-feira, no dia 27, ele deixou esse candle aqui bem interessante, rompeu para cima e foi-se embora, tá? Então, por enquanto, cenários de baixa para o Ibovespa, a gente já muda a nossa região, tá? A gente teria que perder os 125 mil pontos para começar a pensar numa correção de mais importante, né, de mais longo prazo. Mas pelo cenário que a gente fechou na sexta, a gente tem um potencial aí de continuar subindo. Tá? Então é pouco provável que a gente tenha algum tipo de reversão forte, principalmente essa semana, que faça a gente perder esses 125 mil pontos. Então a gente segue aí mirando o Ibovespa para cima, tá? Então a gente tem tudo aí para vir testar essa região aqui dos 130, 131 mil pontos, que é o nosso topo anterior aqui, tá? E aí, assim como no SP500, a gente vai ter uma decisão importantíssima, porque a gente já vai ter estourado a nossa projeção inicial aqui, que é justamente testar o topo anterior. Então a gente tem que ficar muito ligado que se a gente romper aqui e voltar, já vai ser um gatilho de falso rompimento muito importante de longo prazo, que pode acabar trazendo aí um movimento corretivo muito forte para um índice que claramente está esticado, tá? Mas por enquanto segue sem nenhum cenário de baixa. Mas eu ficaria ligado agora nessa semana justamente nesse teste dos 132 mil pontos. Aqui a gente deve ter uma clara sinalização do mercado de tendências, né, se de alta ou de baixa, para depois a gente rompendo essa região e confirmando o rompimento, aí sim a gente pode mirar lá nos 140 mil pontos. Tá? Então eu ficaria muito ligado essa semana nesse teste do topo anterior. Confirmando esse teste, a gente não voltando a trabalhar dentro dessa região, a gente consegue mirar aí os 140 mil pontos. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixem nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!